Nós vamos fazer contato com o professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp, Wagner Romão. Bom dia, Wagner. Bom dia, Glauco. Bom dia ao pessoal da TVT e da Rádio Brasil Atual. Wagner, e hoje nós temos a expectativa, a partir das 10 horas da manhã, da sessão que vai determinar a instalação da chamada CPI da Covid ou CPI da pandemia, conforme o veículo. E assim ela já vai começar bastante agitada, porque tivemos fatos novos, inclusive a divulgação de uma tabela direcionada a 13 ministérios do governo, enumerando 23 acusações frequentes contra a gestão de Jair Bolsonaro na condução da pandemia. Muita gente viu isso como a elaboração de uma estratégia de defesa, outros viram como uma confissão de culpa praticamente do governo em relação justamente ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. Qual a sua análise a respeito desses 23 pontos, Wagner? Olha, Glauco, eles realmente estão bastante temerosos a respeito do que pode ser essa pandemia. Desculpa, essa CPI da pandemia, né? Da pandemia, infelizmente, no momento adequado, eles não conseguiram dar conta e acabaram protelando, né, as ações que deveriam ter sido feitas para o combate ao coronavírus e para a diminuição dos impactos da pandemia. É difícil a gente considerar isso como uma barbeiragem do governo, porque a gente sempre fica pensando que esse governo ele atua, né, de maneira a criar factoides, a criar fatos, né? Mas realmente essa tabela ela parece realmente ser alguma coisa ali de uma mente que não entende de política, né? Ou que tem uma visão tão ortogonal, né? Tem uma visão tão tem uma visão tão ingênua, né, do que poderia acontecer em termos de vazamento dessas informações. Eu acho que eu tendo a ficar com a segunda hipótese aí, né, de que realmente eles tentaram se precaver de algumas questões, né, das 20 e tantas questões, e existem muitas outras que deverão ser respondidas nessa CPI, e fizeram um planejamento que acabou realmente vazando, né? Eu acho que o que nós vamos ver a partir de hoje é um cenário de muita dificuldade para o governo, né? Porque além de ter minoria na CPI, na composição da CPI, realmente esse governo é um governo que cometeu muitos, muitos deslizes, muitos erros, né? Muitos até crimes na condução dessa tentativa de lidar com a pandemia da Covid-19. E fica bastante evidente que esse é um calcanhar de Aquiles do governo, dada a movimentação do próprio presidente da República, também de seus assessores, das pessoas próximas, em relação à formação dessa CPI, porque a atenção que o governo dedica a ela é algo que realmente é bastante notório, né, Wagner? Claro. Veja, Glauco, o que acontece, né? O governo Bolsonaro ele foi criando ali uma série de anteparos para tentar se safar de diversas acusações que vêm desde as acusações ali contra o Fabrício Queiroz, né? E a família Bolsonaro ainda quando estavam no Rio de Janeiro, né? Seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara de Vereadores, né? E toda essa preocupação do Bolsonaro em criar influência na Polícia Federal, em ter um procurador-geral da República absolutamente afinado àquilo que ele entende, né, leal ao presidente, ter um ministro no Supremo Tribunal Federal absolutamente articulado também ao seu pensamento, né, e ao seu resguardo, né, ele tem criado esses anteparos que certamente vão aparecer, já começaram a aparecer ontem, né? Quando a Carla Zambelli, a deputada, conseguiu essa liminar junto a um juiz de primeira instância, né, para tentar dificultar essa presença do Renan Calheiros à frente da relatoria da CPI, que é o cargo mais estratégico da CPI, né? Então eu penso que nós vamos ver muita coisa vai acontecer nesses próximos meses de CPI, porque o governo está acuado, mas está preparado para enfrentar
E eu acho que a tática de enfrentamento aí vai ser exatamente essa, de colocar uma série de outros elementos em jogo que possam dificultar a própria CPI a se focar sobre o governo Bolsonaro e ter que lidar com uma série de outros problemas que vêm aparecendo. Hoje, por exemplo, saiu também uma acusação, um inquérito da Polícia Federal a respeito de desvios lá no Amazonas, né, que podem incriminar o governador do estado do Amazonas. Então, eu penso que nós vamos ver isso, é uma tática de guerra, né, uma tática de fazer confusão para que você mesmo possa sair ileso de uma situação de batalha. E Wagner, você tocou numa questão que eu já ia pedir a sua análise também, que foi justamente essa decisão tomada pelo juiz Charles Renaud Frazão de Moraes, acolhendo os argumentos apresentados numa ação popular pela deputada federal Carla Zambelli, que impediria que Renan Calheiros tomasse ali posse como relator da CPI da Covid, e quando vários juristas ali fizeram uma análise do despacho que parece assim bastante inconsistente, não só em termos de fundamentação jurídica, mas também de desconhecimento, ele mostra ali que não sabe como funciona sequer a instalação de uma CPI, mas mesmo assim proferiu uma decisão que é uma decisão, ainda que em sede de pedido liminar, quer dizer, temporária, é uma decisão grave, porque é uma interferência no processo legislativo. Vimos mais um lance da chamada politização do judiciário, da judicialização da política por parte de um juiz, de mais uma vez um magistrado de primeira instância, Wagner. Pois é, eles estão absolutamente cooptados, né, pelo sistema político, né, e existe entre esses atores do judiciário aqueles que são francamente bolsonaristas e que vão cumprir qualquer tipo de tarefa que seja designada a eles, né. Eu acho que essa estratégia, né, essa estratégia ou essa tática de diversionismo que tem sido usada pelo Bolsonaro e pelos seus comandados, né, a Carla Zambelli é uma comandada do bolsonarismo, ela pode criar realmente um ambiente, porque veja, a CPI ela pode dar em muita coisa e pode não dar em nada, né? Eu penso que essa estratégia de um confronto aberto, veja, a Carla Zambelli é uma deputada, né, que enfrentou por meio do judiciário uma decisão do Senado, né, uma articulação que está sendo feita pelo Senado. Isso não é pouca coisa, né? Isso me parece que não só coloca esse campo do judiciário contra o Senado, né? E o presidente do Senado tem dito que não vai aceitar esse tipo de decisão, inclusive, como você disse, né? Ela tem problemas ali no próprio entendimento de como é que funciona o processo de indicação. Não se trata de uma eleição, não são votos que são apurados, né, entre os 11 componentes da CPI para eleger o relator. O presidente é escolhido, né, e a partir daí o presidente toma a decisão, o presidente da CPI toma a decisão de indicar, né, de nomear o seu relator, aquele que vai o assessorar nos seus trabalhos. O relator ele é meio que um elemento de investigação, né, alguém que trabalha para organizar o inquérito que está sendo feito pela CPI. Esse é o papel do relator e ele está subordinado a decisões do presidente, né? Quer dizer, ele é nomeado a partir da decisão do presidente e não de um colegiado que o elege. Então, a decisão ela é realmente lamentável, né? E não só isso, ela desconhece realmente o rito. Eu acho que politicamente é muito ruim, né, para o próprio governo e para a própria base bolsonarista que tenham aparecido essas coisas, tanto os 23 pontos aí, a planilha, né, de tentativa de se preparar, do governo se preparar para a CPI, como isso que aconteceu ontem, que veio claramente de uma orientação do Palácio do Planalto. E é bom também destacar porque as pessoas podem achar, Wagner, mas o STF também determinou a instalação da CPI do Senado, né? Mas nesse caso, na verdade, existiu uma violação constitucional flagrante ali por parte do presidente da casa, já que haviam sido cumpridos os requisitos mínimos para a instalação e a CPI e a comissão não tinha sido instalada. Agora, o que a gente vê é uma decisão de um juiz de primeira instância que não tem fundamentação jurídica, que mostra desconhecimento
conhecimento de como funciona o próprio processo legislativo de instalação da comissão, atendendo ao pedido de uma deputada. Agora, essa estratégia, como você assinalou, Wagner, ela não pode ser um tiro no pé também, porque o senador Renan Calheiros é um político experiente, é uma pessoa que conhece, inclusive, todos os trâmites do legislativo, e você criar, né, na verdade, ficar ali com mais uma animosidade em relação a um parlamentar desse tamanho, não pode ser um tiro no pé do governo? Eu penso que sim, eu penso que sim. O Renan Calheiros, né, vamos lembrar, ele foi derrotado pelo bolsonarismo, que despejou votos no Davi Alcolumbre há 2 anos, um pouco mais de 2 anos, na eleição para a presidência do Senado, né? O Renan era francamente favorito, havia ali uma série de senadores que começavam os seus mandatos, e o Davi Alcolumbre, senador pelo Amapá, né, pelo DEM do Amapá, pelo Democratas, com o beneplácito, né, com a confiança aí do Palácio do Planalto, do Jair Bolsonaro, conseguiu vencer um político bastante experiente, né, que é Renan Calheiros. Então essa animosidade já não é de hoje, né? E acho que essa situação, porque o Renan, o que se levanta, né, a respeito da CPI e de que ele não seja o relator, é que ele teria ali um problema se for o caso de investigar o filho dele, que é governador de Alagoas, né? Que é um estado dentre os 26 estados e mais o Distrito Federal, sendo que o foco da CPI não está exatamente nos estados e nos municípios, mas no próprio governo federal e, eventualmente, nos repasses do governo federal aos estados e municípios, né? E queria lembrar também, como você colocou bem, que a decisão do Supremo Tribunal Federal pela instalação da CPI, ela visou reverter algo que estava sendo feito pelo próprio presidente do Senado, que é inconstitucional. As CPIs, elas são direitos, né? Elas são instrumentos das minorias parlamentares para que elas possam fazer a investigação sobre os governos, né? De maneira geral, os governos conseguem ter maioria, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado, seja em qualquer casa legislativa, né? E a CPI, ela é um instrumento justamente da minoria. Então, se os deputados ou senadores conseguem 1/3 de assinaturas, né, daquele colegiado ali, seja da Câmara, seja do Senado, ou seja da Assembleia Legislativa, seja da Câmara de Vereadores, se obtém esse direito de se iniciar uma investigação, e esse direito da minoria, que é fundamental para a democracia, ele estava sendo negligenciado pelo Pacheco, né? Então, são decisões completamente diferentes. A decisão de ontem, ela é de um juiz de primeira instância, e certamente ela vai ser vencida por uma liminar nas próximas horas, né, Glauco? O Renan Calheiros entrou com essa liminar e eu não vejo como ela pode se sustentar no dia de hoje. E Wagner, a expectativa em relação ao início dos trabalhos da CPI é que sejam convocados os ex-ministros da Saúde. A gente sabe que, inclusive por ordem cronológica, né, começando pelo Luiz Henrique Mandetta, que hoje é desafeto do governo, mas é bom que seja bem querido, inclusive na comissão, porque tem sua parcela grande de responsabilidade na atual crise sanitária. Depois Nelson Teich e aí seguindo para Eduardo Pazuello. E tem muita gente que analisa hoje, Wagner, que o governo pode rifar Eduardo Pazuello ali tentando se livrar da responsabilidade da crise sanitária. Você acha isso uma possibilidade real ou, na verdade, o governo fazendo isso ia acabar também se comprometendo em relação à responsabilidade que tem na pandemia, Wagner? Isso é bastante delicado, Glauco, porque o Pazuello foi um aliado fidelíssimo, né, de Bolsonaro. Ele obedeceu às ordens do Bolsonaro. Isso está sistematizado justamente no caso do interesse de compra do governo brasileiro sobre a vacina, a Coronavac, né? O Pazuello mencionou isso, disse que tinha entrado em acordos com o Instituto Butantan, né, para a reserva dessas vacinas e dos insumos, né, sobretudo, que vêm da China, ou que vieram da China, e ele foi desautorizado pelo Bolsonaro no dia seguinte, ou até na mesma tarde, se eu não me engano, né?
E depois tem vídeo disso, né? Tem vídeo do Pazuello dizendo que manda quem tem direito e obedece quem tem juízo, né? Então, essa relação ela é muito próxima. E eu penso que se houver uma arquitetação, né, uma arquitetação do governo para livrar a cara do presidente da República, incriminando, né, jogando o Pazuello à cova dos leões, né, é muito provável que nós tenhamos reações também dos militares que já estão bastante, né, contrariados com algumas das decisões recentes do Bolsonaro, e acho que aí a gente pode entrar numa espiral muito perigosa para o governo, né? Eu vejo que esse caldo todo, quer dizer, nós estamos iniciando hoje uma cobertura, né? Vocês, companheiros e companheiras da imprensa, e nós tentando fazer análise política, nós estamos entrando numa cobertura de uma CPI que ela realmente pode iniciar o fim do governo Bolsonaro, né? Que pode não acontecer um impeachment, ela pode eventualmente não levar a isso, né? E depende muito de acordos políticos que possam ser feitos nesse processo. Mas eu acho que existem aí todos os elementos para que o presidente mesmo seja incriminado, né, num crime de responsabilidade, no mínimo, né? E aí depende da quentura dessa fervura aí, se isso pode redundar num processo, né, mais grave, que seria o processo de impeachment. Portanto, a saída de Bolsonaro, a eventual saída de Bolsonaro antes do final do ano de 2022. Né? E a coisa é tão, né, surreal, às vezes a gente olha para o cenário político brasileiro e pensa que está no teatro do absurdo. Quando vê, por exemplo, que o ex-ministro Eduardo Pazuello foi flagrado num shopping não usando máscara, inclusive contrariando ali o decreto estadual do governo do Amazonas, e aí flagrado e questionado a respeito, ele pergunta, poxa, mas onde é que compra a máscara? Sendo que um dos principais defeitos, inclusive, desse combate à pandemia foi a não distribuição de máscaras adequadas para a população. Parcela da população desempregada, que ficou 4 meses sem receber um auxílio emergencial, obviamente não tem dinheiro, não tem condições, às vezes sequer de comprar uma máscara. Quer dizer, esse tipo de atitude ainda afrontosa, às vésperas da instalação de uma CPI, chama bastante atenção, né, Wagner? E pelo lado negativo, mais uma vez. Eu penso que eles se sentem inimputáveis, né? Eles se sentem assim absolutamente alijados de qualquer possibilidade de criminalização, né? De que venham a responder. Então eu acho que essa soberba que o Bolsonaro tem, que os ministros do Bolsonaro têm, que muitos no campo do bolsonarismo têm, né? E muitos deles já caíram. Acho que isso é importante a gente dizer também, né, Glauco? Muitas pessoas aí desse campo bolsonarista ou se afastaram, né, e agora são críticos ao governo, e outros já caíram, né? Quer dizer, foram sendo deixados aí na lata de lixo da história. Por exemplo, que não está nessa lista, uma das questões que não está nessa lista dos 23 pontos são as responsabilidades do ex-ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, né? Que tem responsabilidade, sim, e eu acredito que deva ser chamado também a responder, né, na CPI sobre as suas, né, sobre a sua incompetência, e não só a incompetência, mas aquilo que foi de caso pensado, né, para evitar ou para dificultar, né, a aquisição das vacinas, sobretudo as vacinas advindas da China, né? Então eu penso que esse governo, ao mesmo tempo em que tem em que apresentou, sobretudo no seu início, sobretudo ali no momento da eleição do Bolsonaro, apresentou uma força política considerável. Recentemente conseguiu eleger os presidentes da Câmara e do Senado. Ao mesmo tempo em que isso acontece, ele também tem debilidades muito fortes, né, no campo da política, e isso pode realmente levá-lo a um fim mais próximo do que a gente imagina. Inclusive em relação à possibilidade de uma indisposição com integrantes das Forças Armadas que você levantou, Wagner, no caso do governo rifar o general Pazuello, um dos pontos
vazados aqui diz respeito justamente a essa questão dos militares. Fala o seguinte: General Pazuello, General Braga Neto e diversos militares não apresentaram diretrizes estratégicas para o combate à Covid. Ou seja, a imagem das Forças Armadas é uma preocupação evidente também do governo e das próprias Forças Armadas. Claro, e acho que uma boa parte das Forças Armadas perceberam que aquele pacto político que havia sido feito, não sei se havia sido feito, mas porque isso já vem de alguns anos antes, né? Uma boa parte dos militares já tinham o Bolsonaro como o seu candidato a presidente da República muito antes de 2018. Né? A gente pode verificar isso em vídeos na internet, em declarações, né? Em uma certa disposição dos militares em se, digamos assim, se vingarem, né, de um processo político que veio se colocando, enfim, nos governos, uma parte dos governos do PT, sobretudo ali a partir da instalação da Comissão Nacional da Verdade, né, que gerou um constrangimento muito grande nas Forças Armadas. Então, o pacto dos militares com o bolsonarismo, ele já vem de muito antes, mas ele realmente se consolida com o início do governo e com essa militarização da esplanada dos ministérios. Os militares estão espalhados em toda a esplanada, né? Então, para quem estava muito longe, digamos, do centro do poder político, né, os militares, que vêm, né, ao protagonismo, não só, né, nos ministérios relativos à defesa e às Forças Armadas, mas em diversos outros ministérios, e sobretudo no Ministério da Saúde, né, um ministro que sequer conhecia o que era o Sistema Único de Saúde, essa imagem dos militares, ela está realmente bastante abalada em muito pouco tempo, né? Vamos considerar que no período aí da ditadura militar, quando ocorre o golpe em 64, até o momento em que os militares passam realmente a ter uma imagem pública muito ruim, né, demorou ali pelo menos 15 anos, né? Eles conseguiram ter aí entre 64 e até mais ou menos 75, 76, 77, uma imagem pública, digamos, favorável, né? Claro que sob ditadura, né, sob a coerção exacerbada da ditadura, mas eles conseguiram ter uma imagem que foi perdida depois ali, naquele momento, já no governo Figueiredo, no final do governo Geisel, quando a inflação dispara, quando o custo de vida dispara, e os militares não conseguem dar resposta a isso, né? Então, essa aura, né, de ética, essa aura de competência, essa aura que eles defendem, né, que eles se colocam com muita frequência, né, de competência, de capacidade, de logística, de estratégia, né, isso foi por água abaixo, infelizmente, a custo de quase 400 mil mortes que nós, né, caminhamos para ter ainda nessa semana com a pandemia da Covid-19. Então, eu penso que essa realmente é uma página, né, que em breve nós vamos ver que os militares também vão querer virar da sua história e que nós precisamos aí sempre lembrar do que aconteceu no período da ditadura e do que está acontecendo agora, de novo, para que isso não mais se repita. Glauco. Tá certo, Wagner. Queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Grande abraço, Glauco. Grande abraço a todos e todas. Abraço. Conversamos aqui com o professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp, Wagner Romão. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.